Olá, tudo bem? Muito bom, né? Aqui nós vamos dar continuidade agora aos nossos exercícios, tá? Tratando da questão da polarização do transistor, tá? Vamos fazer aí mais uns 9, 10 exercícios, tá? Desta vez agora, nós vamos calcular, nós vamos determinar as tensões e as correntes nos transistores aí, tá bom? E, enfim, vamos lá fazer mais algumas aulas aí. Vamos considerar o seguinte, nós temos esse circuito aqui alimentado com 15 volts, temos aqui vai ter uma corrente de base e teremos uma corrente de coletor. O ganho desse transistor aqui é de 50, tá? É um ganho pequeno, um ganho de 50, tá? Legal? Muito bom. Então, o que a gente precisa calcular? Nós queremos saber qual vai ser o valor da tensão aqui, ó. Vou fazer aqui assim, o valor da tensão nesse ponto aqui. E o valor da tensão do coletor, tensão de coletor. Qual vai ser a tensão de base, né? E a corrente de base. E qual vai ser a tensão de coletor. E a corrente de coletor também. Tá bom? É o seguinte, nós aprendemos até agora que o transistor, ele trabalha basicamente em duas regiões. A gente já aprendeu isso. Que ele trabalha numa região chamada região ativa e numa região chamada região de saturação. Quando ele estiver trabalhando na região de saturação, a tensão coletor-emissor vai ser zero. E quando ele estiver trabalhando na região ativa, a tensão de coletor-emissor vai ser uma tensão qualquer, que vai depender do ganho aqui do transistor, né? Para a gente fazer o cálculo para saber qual o valor da tensão. É isso que a gente vai determinar agora. Portanto, nós vamos trabalhar com esses transistores aqui, considerando que todos esses exemplos que a gente vai fazer agora, nós vamos considerar que o transistor vai estar trabalhando na região ativa. Se ele vai trabalhar na região ativa, então ele trabalha em média condução. Legal? Então nós vamos considerar ele trabalhando na região ativa. Se ele vai trabalhar na região ativa, então nós vamos considerar qual a tensão de base emissor? 0,6 volts. Tá bom? Se a gente fosse considerar trabalhar na região de saturação, a gente ia considerar a tensão de base emissor de quanto? De 0,7. Legal? Bom, muito bem. Então, entendendo isso, vamos partir para os nossos cálculos. Se nós temos aqui 0,6 de base emissor, qual a tensão que nós temos sobre esse resistor aqui de base? Vai ser 15 menos 0,6, vai dar 14,4. Qual vai ser a corrente de base emissor? Corrente de base emissor vai ser igual a quanto? 14,4 volts dividido por quanto? Por 1000, certo? Exatamente. Vai ser a tensão sobre o resistor de base sobre o resistor de base. A IBE vai ser igual a quanto? Qual o valor da tensão? 14,4 volts dividido por quanto? Por 1000, né? Por 1000. 14,4 dividido por 1000 é só andar a casa para a esquerda, mas vamos fazer o cálculo aqui. 14,4 dividido por 1000 vai dar quanto? Vai dar 0,0144. 0,0144 ampere. Mas vamos transformar esse valor para miliampere. 1, 2, 3. Ou 14,4 miliampere. Legal? Corrente de base emissor, 14,4 miliampere. O ganho do transistor é 50. Isso. Portanto, qual vai ser a tensão de coletor? Bom, o que a gente faz? Para a gente saber ali o que a gente vai fazer, nós vamos fazer o seguinte, né? Que a nossa IBE, a corrente de base emissor, vezes o nosso beta, certo? Vai ser igual ao quê? A nossa corrente de coletor emissor. Beleza? A nossa corrente de base vezes o beta, corrente de base vezes o beta, que é 50, vai dar o valor da corrente do emissor. Qual que é a corrente de base? 14,4 miliampere vezes 50. Vai ser igual ao quê? A corrente de coletor.
14,4 vezes 50 dá quanto? 720. Olha só. 720 mA. Olha só. 14,4 vezes 50. Deixa eu só multiplicar de novo. 14,4 vezes 50. Deu quanto? 720 mA. Olha só. Para eu usar um transistor nessa situação em que ele vai trabalhar na região ativa, eu preciso ter um transistor que suporte uma corrente de coletor emissor, que ele suporte uma corrente de coletor emissor de 720 mA. Ok? E tem um pequeno detalhe. Essa corrente aqui, inclusive, ó, essa corrente ainda não é, olha só, não é a corrente de saturação. Não é a corrente de saturação. Tá? Olha que interessante. Então vamos lá. Então a nossa corrente de coletor emissor é 720 mA. Então tá. Se está passando 720 mA por aqui, ó, está passando quanto por aqui? 720 mA. Bom, se passa 720 mA por um resistor de 15 ohms, qual que vai ser a tensão então em cima desse resistor aqui? Simples, né? O que a gente faz? A gente pega e faz a tensão do resistor de coletor vai ser igual ao quê? Ó, lá a lei de Ohm lá, né? Para a gente achar a tensão, o que a gente faz? Pega a resistência e multiplica pela corrente. O que a gente faz? Pega o resistor, o valor do resistor de coletor, certo? E multiplica pela corrente do resistor de coletor. A nossa tensão do resistor de coletor vai ser igual a quanto? Qual que é o valor da resistência de coletor? 15 ohms. Vezes, qual é o valor da corrente de coletor? 14,4. 14,4 mA. A tensão do resistor de coletor vai ser igual a quanto? 15 vezes 14,4. 15 vezes... Ah, não, perdão. É 15 vezes... Aqui, né, a corrente de coletor é essa aqui, ó. É, olha aí, ó. A corrente de coletor é 720 mA, né? Exatamente. Olha, 15 vezes 720 mA. É isso mesmo? Olha lá. 14,4 dividido por quanto? Pelo valor do resistor aqui, ó. Deu 14,4 mA aqui, ó. 14,4 dividido por 1000, olha lá. Só recapitulando, tá? 14,4 dividido por 1000. Deu quanto? 1, 2, 3. 14,4 mA. Isso aí. Multiplicado por 50, né? 14,4 vezes 50 deu quanto? 720 mA. Exatamente isso. Tá bom? Então a nossa tensão aqui vai ser o quê? Vai ser a resistência desse cara vezes a corrente que passa por ele. 15 vezes 720. 15 vezes 720. Deu quanto? 10.800. Ó, deu 10.800. Aqui deu 10.800, ó. 10.800. Bom, se deu 10.800, é porque a gente está multiplicando aqui 15 vezes, multiplicando por 1000, né? Então aqui, o 1000, você lembra o que é, né? É 1 vezes 10 a menos 3. Certo? Então tá bom. Então se aqui é menos 3, a gente anda com 3 casas para cá. 1, 2, aqui ó. 1, 2, 3. 10,8. Qual que é a tensão que nós vamos ter então no resistor de coletor? 10,8 volts. Aqui nós vamos ter quanto? Tensão de resistor de coletor vai ser igual a 10,8 volts. Ficamos com 10,8 volts sobre o resistor. Só que a gente quer saber qual a tensão de coletor. A tensão de coletor vai ser o quê? Vai ser a tensão daqui, da fonte, a tensão daqui, menos a queda em cima do resistor. Essa tensão menos a queda em cima do resistor vai dar quanto? Vai dar o valor da tensão de coletor.
Vou fazer aqui em cima. Então vou fazer aqui, ó. Vou fazer aqui. Fazer aqui, ó. A tensão de coletor vai ser igual a tensão da bateria, VB, menos o VRC, a tensão de queda em cima desse resistor. Essa tensão menos essa tensão vai dar essa tensão. Legal? Essa tensão de 15 volts menos essa tensão aqui de 10,8 vai dar a tensão aqui. Tensão do coletor vai ser igual VB 15 volts menos 10,8. Vai dar quanto? 10,8 para 11 dá 0,2. 10,8 para 11 vai dar quanto? Vai dar 0,2, né? Para 15 vamos dar 4,2. 4,2, né? Isso. 10,8 com 0,2 dá 11. Isso. Que são 0,2. Com mais 4, 4,2. Então qual é a tensão de coletor? 4,2 volts. Olha lá. 10 com 4 dá 14. 0,8 com 0,2 dá 15. Então qual que é a tensão de coletor? 4,2 volts. Beleza? Legal? Então é assim. Vamos configurar o transistor para trabalhar na região ativa. Nesse caso aqui, eu tenho que saber o ganho. Tá bom, o ganho é de 50. Legal. Descobre a corrente de base, multiplica pelo ganho, o resultado vai ser a corrente que passa por coletor promissor. Temos a corrente que passa por aqui? Sim. Descobre o valor da tensão em cima do resistor de coletor. Descobrir o valor da tensão de coletor, a tensão da bateria, né? Que é a tensão do mais B, o VCC, menos a queda aqui, vai dar o valor do coletor emissor. Beleza? Muito bom. Vamos para o próximo agora. Assim que a gente determina quais são as correntes e as tensões num transistor trabalhando na região ativa. Neste caso aqui, com polarização de base. Muito bom. Vamos para o próximo.